Boa noite, Amaury. Boa noite, Edson. Tudo bem? Joia, e contigo? Beleza, cara. Show. Dá um tempinho para a galera para ver se a gente entra mais gente. A gente para começar a discutir já a respeito da cronologia e didática, como é que vai ser aplicada dentro do treinamento. Beleza, beleza. Ó, tem mais um geek aí que nem eu, um nerd. É, eu gosto também. Ah, eu gosto, cara. É anime, é desenho, é filme de ficção científica, eu sou apaixonado. É legal mesmo, cara. É bom que é meio que intrínseco, né? Quem gosta disso geralmente gosta de eletrônica, gosta de tecnologia. É uma área É, bem gostosa. é verdade mesmo. Trabalha com o que aí, Mari? Eu trabalho com motores elétricos, né? E acionamento, automação. Eu sou formado em engenharia também. Engenheiro eletricista também? Engenharia elétrica Massa. e fiz pós em automação e controle. É uma área boa, cara. É assim, eu até atuei um pouco em campo, mas eu gosto do laboratório. Vou falar bem sincero, eu não gosto de campo, uma por deslocamento, às vezes, geralmente é uma empresa aqui, outra empresa lá longe, e esse tempo de deslocamento me irrita muito. E outra é quando você está em campo, você tem muita pessoa em cima de você e, rapaz, gente para dar palpite tem tudo quanto é canto. É verdade mesmo. Então, eu estudei bastante, mas eu não tive a oportunidade de trabalhar como engenheiro, entendeu? Aham. Então, assim, eu sempre gostei de inversor, dessa parte de inversor de frequência. É só start eu não mexi muito, mas inversor eu sempre mexi bastante, né? Mas era mais a parte de programar, fazer teste, essas coisas, né? Sim. Testar. Ah, mas é o bom que você já conhecendo todo o funcionamento do inversor e você sendo engenheiro, você já tem aquela base de elétrica e eletrônica. Para você vai ser bem até mais prático, porque você já tem aqui em mente, ó, o inversor entra a C, sai uma tensão modulada ali, porque ela não é a C, né? É uma tensão pulsada. Então você já tem essa base de conhecimento. Para você conseguir visualizar e imaginar todo o sistema, isso vai ser bem prático. Então, que nem eu já conversei com você assim, pelo WhatsApp, né? Aham. Eu cheguei até a ver aquele outro curso, né? Que você sabe qual que é, né? Sim, sim. Mas assim, eu vi que ficou faltando algumas explicações assim, mais sobre os circuitos ali, entendeu? Sim. Eu conheço o Alan, ele é gente boa pra caramba. Eu só acho assim, que o curso dele não é ruim. Só que Não, ele é não mais é. voltado para quem não tem conhecimento, é leigo mesmo, sabe? Só que o problema de você colocar uma pessoa leiga justo ainda nessa área, cara, você tem riscos de segurança. Uma pessoa leiga não tem noção do que ela está fazendo ali. Por mais que você explique, é que nem você pega um cara que não tem conhecimento nenhum. Aí você ensina ele a trabalhar, vamos supor, como um mecânico. Beleza, a princípio ele vai lavar peça. A partir daqui ele vai pegar um conhecimento. Então ali começa a evoluir. Não é um desperdício de curso, mas para quem já tem uma base, já tem um conhecimento mais agregado, aquilo lá é meio fora da rotina, né? É, assim, é que nem você falou em um dos vídeos, eu não sei se foi no YouTube, eu não sei onde foi que eu vi. Você falou assim que todo curso agrega algum conhecimento, né? Sim. Então, assim, foi bom, não é um curso ruim, entendeu? Não, Só não que é, aqui é porque que a gente está falando, né? É, eu acredito que ele seja formado mais na parte de eletrotécnica, entendeu? O ele é Alan. engenheiro, ele Eu trabalha acho que muito. não Eu é vejo muito eletrônica, sabe? isso. Então, assim, a área eletrônica, essa parte mais de componente dos circuitos eletrônicos ali, não fica muito detalhado, entendeu? E algum Sim, vídeo que eu vi seu, eu vi que você detalhava mais, entendeu? sim, Você fazia análise de circuito, que é diferente. isso. Tipo, macete é uma coisa, e você fazer uma análise de um circuito é diferente. Eu vi que você É, faz análise, entendeu? Então, o que assim, me deixou curioso para fazer o curso foi que eu vi que você mostra, você faz análise de alguns circuitos, entendeu? isso. Eu falei assim, Por- como ele faz análise de circuito, fica assim, para gente que já estudou bastante, fica bem mais claro, entendeu? Sim, porque se você faz uma análise de um circuito e você detectar que realmente uma placa não tem conserto, maravilha, você troca a placa. Mas se você fizer uma análise de um circuito, você vai entender por completo. E não, tipo assim, é que nem eu digo, eu não quero formar trocadores de peça. O cara, tô com problema na placa, troca a placa. Não, eu quero entender o porquê deu problema na placa, como aquela placa funciona e como eu vou consertar aquela placa.
Então, a ideia desse treinamento é justo isso, que vocês entendam a fundo, porque se vocês entendam ao mais alto nível de conhecimento, para trocar uma placa é simples, mas para conhecer uma placa por dentro, aí é outro mérito. Exatamente, é isso mesmo. Por exemplo, assim, na parte de fonte chaveada, né? Sim. Eu vi algumas coisas assim, ó, nesse pino você tem que ter tantos volts, nesse pino você tem que ter tal forma de onda. Mas, meu, quando tá com problema, não é, pode ser isso, pode ser capacitor, pode ser diodo, pode ser isso. Não, eu quero entender como que funciona esse Sim. circuito, para mim saber o porquê que é assim. Então, Você viu as eu vi, últimas aulas que eu eu vi fiz? pouca coisa de fonte chaveada, assim, em faculdade eu vi pouca coisa. Só Sim, que eu também. E até tem uns dois hoje, meses, tem uns 2 meses que eu tô fazendo curso eu tô fazendo curso de fonte chaveada, eu avancei bastante, cara, em fonte chaveada. Eu já sim. fiz uns 3 inversores, só que era problema de fonte chaveada, entendeu? Aham. A fonte chaveada, acho que assim, entre tudo que tem dentro do inversor, é a parte mais chata. Porque ela tem um sistema bem mais complexo do que do inversor. Ela não é simplesmente ali, converte tensão alternada em contínua, filtra, dispara. Não, ela tem feedback, ela tem o sistema do PWM que controla ali, modulando tanto a frequência quanto o duty cycle ali de disparo do chopper. Então, eu ainda apanho. Tem muita situação que chega uma fonte muito complexa aqui, eu apanho um pouco. Não que eu não consiga resolver, mas dá um tempo maior ali para sanar aquele problema. Ah, é difícil mesmo. A parte fonte chaveada, assim, que nem eu falei, tem uns 2 meses que eu tô estudando um pouco essa parte fonte chaveada, né? Aham, E, meu, é difícil, viu, cara? É é. difícil. Tem muita parte ali, tem muita coisa de proteção, né? Às vezes Sim, a fonte não starta, aí, se você não sabe qual que é como que você define se ela tá startando ou se não tá, sim. você fica ali procurando o que que é e fica perdido. Sim, Agora, fica com o start, perdido. você já começa a ficar mais, né? Você já começa É, a procurar mais assim, pode ser isso, e você vai testando, entendeu? geralmente eu uso uma técnica aqui que eu emprego meio que um algoritmo, um mental, assim, né? Eu já detecto uma falha, então eu já elimino alguns setores. Isso aqui não pode ser, isso aqui não pode. Então eu tenho ali, vamos supor, mais 3 tópicos diferentes que pode estar causando um problema. Por exemplo, um feedback, ou não está tendo uma alimentação de startup, algo do gênero. Então aí eu vou fazendo as medições. Chega a um ponto que a fonte às vezes está ruim e você precisa fazer uma análise visual com osciloscópio. Então, por isso que o osciloscópio é importante, principalmente manutenção eletrônica. Porque não tem, energia não tem como a gente enxergar o olho nu, né? A gente precisa de um meio que faça a transcrição do sinal gerado ali para energia elétrica no meio visual. A gente poder analisar e ver se de fato tem alguma falha. Ah, sem osciloscópio não consegue arrumar fonte chaveada, né? Não, nem fonte, nem inversor. Por exemplo, chega um módulo danificado. O pessoal tem mania de, chega um módulo, tira um módulo, coloca o outro e explode na hora. Já vi muita gente fazer isso. Que é aquela questão, eu acabei de postar um vídeo, questão de achismo. Tem gente que não tem base nenhuma e quer fazer o famoso achismo. Eu acho que é isso. Vai lá, coloca. Muitas vezes perde dinheiro porque danifica um outro módulo. Às vezes danifica ainda mais o equipamento que já estava com problema. Então você precisa fazer uma análise antes de sair trocando peça. Porque trocador de peça tem de monte, né? Agora, uma pessoa que realmente faça uma análise e entenda o que análise ele está fazendo é outra história. É isso mesmo. E é por isso que a gente tá junto aí. Quero aprender com você isso aí. Bom, pelo que eu estou vendo, a galera essa segunda turma tem bastante gente que tem um conhecimento bem agregado nessa questão de eletrônica, elétrica. Eu acho que vai ser até menos dispendioso. Porque, assim, as 2 primeiras semanas são chatas, não é? Eu vou falar a verdade. Porque a primeira, a gente vai relembrar alguns conceitos básicos de elétrica. Isso na parte de aula auxiliar, que é aquela gravada que eu vou mandar durante a semana. E a aula ao vivo, durante o dia que a gente definir aqui, eu vou apresentar parte desse estudo teórico, mas eu vou apresentar já a parte na prática também. Então, eu vou demonstrar alguma coisa ou outra. A partir da terceira aula, a gente começa a ver os fundamentos básicos de inversor de frequência, soft starter. Então, aí a gente vai correr aquele circuito de cada componente e verificar os blocos principais, né? Porque eu não vou definir para você, vamos trabalhar com Vega, vou ensinar vocês a arrumar Vega. Não, eu vou ensinar vocês como é que funciona o sistema por geral. Então, a partir daquela base, para chegar a qualquer inversor para vocês, vocês vão conseguir analisar e identificar
qual o equipamento está com problema, qual o segmento, qual o sistema está com dano, e a partir daí começar a evoluir. Porque, assim, tem topologias distintas. VEG emprega um sistema, por exemplo, para medir corrente, para baixas tensões, aplica um resistor shunt para fazer essa análise de corrente de saída. Inversores de maior potência já empregam ali TCs. Então, para cada modelo vai ter um. Então, por isso que eu vou explicar a base em geral. Porque você sabendo o geral como é que funciona, é só analisar a malha do circuito. Ah, beleza. Beleza? Eu vou... Agora já passou 8 minutos. Deixa eu ver. Tá o Josimar, o Mauri e o Leandro. Bom, de qualquer forma, essa reunião vai ficar gravada. Eu vou disponibilizar no YouTube para quem não pôde comparecer agora aqui. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação para definir um pouco, para apresentar como é que vai ser o treinamento. Show. Tá, então vamos. Então, galera, primeiramente, eu sou engenheiro eletricista, Edson Morim, sou proprietário da empresa Galaxy OS, Engenharia Eletrônica, e aqui a gente atua no segmento tanto de desenvolvimento quanto de, só um pouquinho, de manutenção em equipamentos eletrônicos de potência, mais voltados para aplicação de controle de motores. Deixa eu liberar aqui. E aí, galera? Eu vou seguindo com a apresentação aqui, tá? Aí, quem não pôde comparecer um pouco antes atrasado, essa apresentação vai ficar gravada e salva no YouTube para vocês estarem verificando depois. Então, o treinamento. Qual que é a ideia do treinamento, como eu já mencionei? A ideia do treinamento não é capacitar pessoas a trocar peça, de forma alguma. Eu não vou ensinar para vocês falar assim, ó, eu estou com um problema em tal segmento, troca tal peça que resolve. Não, de maneira alguma eu vou fazer isso. Eu quero que vocês entendam de forma clara e cognitiva também, identificar as falhas. Por exemplo, chegou um inversor, vocês vão fazer, eu chamo de anamnese, é um termo médico isso. O cliente vai falar para vocês o que está acontecendo. O inversor não liga, o inversor liga, porém não tem saída, o motor está trepidando. A partir dessa análise, essa primeira análise com o cliente, você já vai ter alguns fundamentos. Por exemplo, você já vai eliminar algumas possíveis causas. Vamos supor que o cliente falou que o inversor liga, porém não tem saída, o motor não liga, não aciona, ele apresenta sinal ali de frequência na sua IHM, mas não tem saída alguma. Então, você já elimina que o sistema de retificação está com problema, elimina o sistema de pré-carga, porque está funcionando, e você, por lógica, vai entender que há um problema maior na saída desse inversor. E isso, com o tempo aqui, vocês vão definir essas estratégias, porque eu vou explicar a base de como o inversor funciona, e a partir dessa base, você vai começar a fazer ligações entre cada tipo de falha. A partir dessa ligação que vocês começarem a fazer, vocês vão começar a definir, então eu estou com um problema em tal sistema. A partir desse sistema, a gente vai começar a analisar. Esse sistema, por exemplo, de saída, ele é composto pelo módulo retificador, pelo módulo de disparo, conversor CCCA, o sistema de disparo e o sistema de controle. Então, a gente já sabe que neste segmento há problemas. Então, a gente vai começar a identificar, imaginando como esse circuito funciona. Como que ele vai funcionar? O sistema de controle vai emitir pulsos de sinais numa frequência portadora e uma frequência modulante, que é a de frequência de saída do chaveamento. Então, a gente já sabe que isso tem que vir do controlador. Esse sinal vai passar pelo sistema de controle, vai passar por um filtro, que seja, no caso, 174HC14, que é um Schmitt Trigger, um filtro contra ruídos espúrios do sistema. A partir daquele sinal vai passar por esse filtro, vai passar por um sistema de isolamento galvânico, que geralmente são fornecidos ali através dos gate drivers, para fazer o isolamento entre o sistema de controle e o sistema de potência. Esse sistema gate driver vai emitir sinais para o gate do módulo de potência, então vocês vão começar a imaginar como é que esse circuito funciona. A ideia do treinamento é essa.
colocar para vocês, apresentar de forma clara como esse sistema funciona do início ao fim. Sabendo isso, vocês vão começar a entender, o sinal não está chegando no... Tem o sinal no gate driver, na entrada, mas eu não tenho na saída. Então, eu vou analisar a malha do gate driver. Pode ser um capacitor com problema que está forçando um curto-circuito ali, não está alimentando o CI gate driver. Então, mas eu não quero ensinar para vocês qual que é a peça que está com problema. Vocês vão ter que detectar isso. Nas aulas ao vivo, eu vou demonstrar, a partir de diagramas eletrônicos, como que funciona o circuito de forma bem didática, assim, mostrando, a gente percorrendo aquele circuito, imaginando como ele vai funcionar, e a partir disso você vai começar a detectar essas falhas nas placas eletrônicas. Por exemplo, a gente tem um controle de amplitude, de tensão, que é efetuado no gate dos módulos de potência. Tem um sistema de segurança, que é geralmente empregado por um Zener. Tem uns Zeners, a gente tem supressores, diodos supressores, que vão fazer a proteção contra transitórios da rede. Então, a gente tem filtros de entrada, tem uma bocada de informação eletrônica que vai ser passada. Eu não vou dar base de eletrônica, como eu disse, vocês já têm que ter um pré-conhecimento sobre isso daí. Por exemplo, ali uma queda de tensão numa malha, uma série resistiva, para efetuar uma queda de tensão, propiciando um valor adequado para uma medição, por exemplo, do link CC. Geralmente é empregada uma série resistiva, efetuando várias quedas de tensões, até chegar numa tensão limiar, que é propícia ao sistema de controle fazer essa leitura. Então, a didática que eu emprego aqui. Como é que vai ser? Deixa eu ver se está entrando alguém. Só um pouquinho, galera. Tá. A didática que eu vou empregar. Durante a semana, eu vou liberar aulas gravadas, que são mais como um auxílio, tá, para vocês. São aulas apresentando o tema, o tópico da semana, que a gente vai discutir na aula ao vivo. Tanto essas aulas gravadas, são aulas pequenas, porque eu sei que a aula gravada é massivo, então são aulas de no máximo aí de 15 a 30 minutos, dependendo do tópico da semana, uma aula apenas, ou 3 aulas divididas, para não ficar muito chato. Vou disponibilizar também o conteúdo teórico para vocês também estarem acompanhando, que é o mesmo conteúdo dessas aulas gravadas, porém em modelo de arquivo. E durante a semana a gente vai, agora nessa reunião, a gente vai adequar um dia e horário que fique que fique melhor para todo mundo. Porque eu sei que tem gente que trabalha, tem gente que estuda à noite, então vamos tentar encaixar aí e que possibilite que todo mundo participe. Se todo mundo participar das aulas ao vivo, é bem mais dinâmico, a gente consegue evoluir com a didática, com dúvidas, porque vai haver situações que tem assuntos que eu acho que simples demais, não é necessário passar. Porém, um de vocês tem essa dúvida, então vocês, no momento da aula ao vivo, pode estar perguntando e a gente começa já a discutir sobre o assunto. As aulas ao vivo, para quem não pode participar, também são gravadas, assim como essa reunião aqui vai ser gravada e disponibilizada no YouTube. Porém, as aulas ao vivo são gravadas e disponibilizadas no YouTube de forma privada, ou seja, só vocês treinando com o e-mail do Gmail vai ter acesso a elas. A questão de nós conhecermos a teoria, não adianta eu só aplicar a prática aqui. Então, por isso que a gente precisa conhecer a teoria. Por quê? Vamos supor, a gente abre um inversor de uma marca pouco conhecida, que tem aparecido muito, há muito está aparecendo várias marcas no mercado, principalmente marcas chinesas. E assim, aí você abre lá um conjunto e tem um CI dedicado que você não tem conhecimento em cima dele. Qual é a principal coisa? Conhecer como é que funciona um datasheet, como extrair informações de um datasheet de um elemento. Então a gente vai precisar conhecer a teoria, como é que funciona. Porque, por exemplo, a gente pega um módulo de potência, um módulo IGBT. A gente baixa o datasheet dele. Tá, mas agora o que eu vou ver dentro desse datasheet? Eu tenho que saber que eu preciso as tensões, tensão de threshold do IGBT, que é a tensão ao qual ele começa a... Threshold não, threshold, sim. Que começa a conduzir, que em média aí é 4 volts nesses equipamentos.
qual que é a tensão máxima que ele suporta de ruptura entre o VGS, que é a tensão gate source, qual, por exemplo, qual que é o valor comum do NTC, que é ali um termistor que faz a análise de temperatura do circuito. Então, a gente precisa entender esses fundamentos. Qual é a informação que a gente necessita dentro de um datasheet? Porque se você baixar um datasheet, principalmente para quem não fala inglês, não tem conhecimento dessa área, você fica perdido ali. Você vai ver alguns diagramas, você vai ver um bloco, mas você não sabe realmente o que está buscando. Então, por isso que é importante a gente conhecer a teoria, para lá na prática, a gente saber aonde que vai buscar, qual que é a malha que você precisa analisar. Então, a partir disso, a gente precisa conhecer bastante a parte teórica. E o conteúdo das aulas vão ser assim. Grande parte delas, até a 10ª aula, vai ser teórica. Com um certo tempo, a gente vai desenvolver aplicações na prática aqui. Acho que, não sei se todos vocês, mas alguns já devem ter visto vídeos, trechos das aulas na qual eu ministro. Geralmente é parte teórica e alguma coisa aqui na prática. A partir da 11ª aula, eu não vou mais aplicar nenhum conteúdo teórico de forma descrita. A gente pode sim estar discutindo... deixa eu ver... A gente pode sim estar discutindo conteúdos teóricos que não foram ainda apresentados, porém, direto na prática, porque as bases fundamentais para a gente começar a analisar esses equipamentos já vão ter sido aplicadas. Aí, a partir da 11ª até a 16ª aula, basicamente vai ser prática ao vivo. E eu não vou fazer os equipamentos, tá? São vocês, nas aulas ao vivo, que vão fazer. A não ser que realmente você já ainda não tenha entendido algum ponto, eu vou estar fazendo a explicação na prática aqui. O sistema que eu emprego aqui para fazer essa didática. Tem uma técnica bem interessante, que ela é o Golden Cycle. Ela funciona com 3 questionamentos. Elas são empregados, essa metodologia geralmente ela é empregada em empresas para obter melhores resultados, métodos de pesquisa. Eu utilizo bastante porque eu acho interessante ela. Por exemplo, aqui no caso, a gente tem o quê? O que o inversor utiliza? Energia elétrica. Tanto o inversor quanto o soft start, com qualquer equipamento de eletrônica de potência, vai empregar energia elétrica. Então, a gente precisa conhecer de fato como funciona a energia elétrica. Tensão alternada, tensão contínua, limitador de corrente, queda de tensão, a capacitância, indutância, essas questões a gente precisa conhecer bem. O outro método, como o inversor utiliza? Então, como que o inversor pega essa energia elétrica, converte ele de várias formas e obtém na sua saída um resultado. E o porquê? O porquê que o inversor faz isso? No caso do inversor, é para controlar rotações do motor de indução trifásico. Só que o inversor hoje em dia, ele não é mais só um variador de tensão, de velocidade. O inversor, ele faz vários monitoramentos. Ele faz ali monitoramento de corrente, de torque, ele tem PID, ele tem sistemas de controle. Tem alguns inversores hoje que já empregam tecnologia com CLP, com micro CLP embutido dentro do seu sistema de controle. Então, inversores de frequência hoje são muito empregados. E a mesma tecnologia aplicada, por exemplo, no inversor de frequência, você encontra ela em vários outros locais. Por exemplo, hoje, nós temos o carro elétrico. Os carros elétricos que utilizam motor de indução também aplicam inversores de frequência. Essas geladeiras, inverter, ar-condicionados inverter, eles têm uma outra tecnologia de controle embutida dentro deles, mas o princípio de controle de velocidade é o mesmo. É retificação CA-CC, conversão CC-CA. Então, a base desse treinamento para vocês vai servir para muitas outras coisas. Vai questão de dedicação, um pouco de você... No YouTube tem muita coisa de graça e boa, tá? Principalmente em canais de eletrônica, como o Eletrolab, o Wagner Rambo. Parte de programação tem bastante coisinha legal. O pessoal da Educa Drivers tem um conteúdo bacana de parametrização de inversores. No nosso treinamento eu não vou voltar a parte de parametrização, a gente vai fazer algumas parametrizações, mas principalmente para teste só. Não é nada para fazer, por exemplo, um PID, para colocar ali uma tensão de controle de 4 a 20, isso eu não vou explicar nada. Mas tem muito conteúdo bom, vai de cada um saber o que procurar e como procurar. O cronograma das aulas.
Dia 17, ou seja, sábado da semana que vem, iniciam as aulas ao vivo. Isso se vocês toparem, tá? Se vocês falarem, ó, sábado é ruim pra gente, eu preciso de uma data melhor, a gente define aqui. Mas a priori o início é dia 17/6. Essa semana eu já devo liberar para vocês a primeira aula, as aulas auxiliares da primeira semana. Eu não lembro agora, deixa eu abrir o diagrama aqui. Só um pouquinho, galera. Turma 2. Cadê? Treinamento aqui. Tá. Então é isso mesmo. Essa semana a gente vai iniciar com princípios básicos de eletricidade. Básicos por quê? Porque, como eu disse, você já tem que ter uma base desse conhecimento. Não adianta não conhecer nada e iniciar esse treinamento, que aí vocês não vão aprender, mas vocês vão padecer bastante para conseguir assimilar as ideias. Mas a gente vai relembrar alguns conceitos, principalmente conceitos de componentes, questão de segurança em elétrica, que vai ser a segunda semana. Aí sim a gente começa na terceira semana, análise e reconhecimento de componentes eletrônicos. Porém, são análise e reconhecimento de componentes eletrônicos voltados ao sistema de potência, a inversores de frequência e soft starter. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então é isso. Então, galera, alguma dúvida que vocês queiram tirar, alguma informação que vocês queiram que eu passe para vocês? Por mim tá tranquilo, o dia aí sábado aí tá legal. Para mim também, para mim não tem problema não. Sim. Tranquilo. O Leandro participou ontem da aula, né, Leandro? Viu como é que já está o pessoal da turma 8? Já está bem voltado mesmo à parte de eletrônica de potência ali. Isso, muito legal a aula ontem. Isso. É aquela base, tá? A gente, nas 2 primeiras semanas, a gente vai ver um conteúdo teórico mais chato, massivo, mas é que é preciso passar. Porque nem todos aqui, assim, por mais que a gente seja engenheiro ou técnico, tem tipos de informação que a gente acaba esquecendo, porque não está usando todos os dias durante a rotina. Então, são situações que a gente precisa dar uma relembrada aqui, mas na prática, mesmo nessas 2 primeiras semanas, a gente já começa a fazer algumas análises na aula ao vivo, tá? Tranquilo. A Maurinho? Ok, tá tranquilo. Tô de acordo também. Fábio? Fábio? Josemar? Tranquilo, professor, para mim tranquilo. Tá. E que horário para vocês no sábado fica bom? O mesmo de hoje, um pouco mais cedo? Esse horário para mim tá perfeito. Para mim também, que eu trabalho até o meio-dia, todo sábado, Dá para dar após uma o meio-dia, descansada, tranquilo. Né? Aí pode ser esse horário, para mim tranquilo. Show. Às vezes, alguns sábados eu não vou poder participar das aulas ao vivo, mas aí eu assisto elas gravadas mesmo. Show. O que vocês tiverem de dúvida, galera, agora vocês, como eu digo para todo mundo, vocês agora são minhas cria. Vamos dizer assim. O que vocês tiverem de dúvida, a qualquer horário, eu estou disponível. Pode mandar tanto no grupo lá que eu fechei para vocês de estudos, como no particular, não tem problema algum. Apareceu uma dúvida, algo que é um conhecimento a mais que vocês precisam tá aprendendo, pode estar mandando no meu WhatsApp, que eu até, durante as aulas também vou explicar sobre esse conteúdo, e ali no mesmo instante, às vezes não consigo atender na hora, tá? Porque a demanda é bem grande aqui, mas assim que eu já vejo, já respondo e tento auxiliar. Show de bola. Beleza. Tá? Todos vocês receberam Perfeito. o link das pastas compartilhadas com os diagramas dos equipamentos? Recebi sim. Tá. Quem não recebeu, manda por favor para mim um e-mail, de não recebi preferência ainda do não. Gmail. Eu também Oi? não recebi, não. Não? Tá, então faz o seguinte, manda para mim, no meu particular, um e-mail de preferência do Gmail de vocês,
que aí eu vou liberar a pasta compartilhada lá que contém todos os arquivos de diagrama de equipamentos da VEG que saíram até agora. Isso vai facilitar bastante vocês, tanto aqui durante o treinamento, quanto mesmo na prática profissional, porque isso vai ficar para vocês, tá? Beleza. Professor, o senhor tem aquele de manutenção? Vem incluso aí? Tem alguns, não é que nem todas as versões saíram com de manutenção. Por exemplo, tem, se eu não me engano, tem do CFW 09. A vantagem desses manuais de manutenção é que eles dão um bom caminho para seguir fazendo as análises. Porque lá ele já meio que delimita. Ah, se o inversor está com tal falha, faça isso. Ele já te dá umas etapas. Ajuda bastante a evoluir nessa questão de manutenção. Perfeito, obrigado. Tá? Aí tem, acho que do 09, da Soft Starter 06, os manuais de manutenção. Os manuais, os diagramas eletrônicos tem, acredito, de quase todas. Porque, assim, das versões novas, eu não sei se a VEG está produzindo para fora, porém eu não conheço ninguém que tem esses diagramas também para reparo. E hoje em dia, os ATs da VEG geralmente trabalham com a troca de placa. Eles não fazem manutenção eletrônica no equipamento. Eles fazem a troca de placa por direto. Ah, queimou placa de potência, troca a placa por inteira. É assim que é a assistência deles. Perfeito. Aqui em Manaus eles fazem isso mesmo, só troca a placa, aí o reparo sai mais caro. Sim, aí bem mais caro. E às vezes você, por exemplo, é uma coisa simples, sei lá, um varistor que fechou curto ali, é um diodo retificador que abriu. Às vezes é uma coisa simples, porém, acho que é norma da empresa, né? Já trocar por inteiro para não ter risco de haver um outro problema na placa. Mas para a gente, por exemplo, que chega sem garantia, é um equipamento que já não tem mais garantia. Para o cliente é viável fazer essa troca, porque fica um custo mais acessível. Ainda mais agora, depois que houve a pandemia e agora com essa questão de guerra, cara, peça eletrônica tá um absurdo de caro, você não encontra fácil e você ainda tem um risco muito de peça falsificada. Peça que deveria ter um valor de potência mais elevado, eles raspam, principalmente quando é uma peça chinesa, eles raspam, colocam lá um valor alto, porém a peça é de menor corrente. Então ele funciona, é por isso que tem que tomar muito cuidado. Ele funciona na bancada, você vai efetuar vários testes, vai funcionar bem. Porém, na hora que chegar na carga do cliente lá, que é elevado, ele vai explodir, ele vai abrir a boca. E esses dias mesmo a gente fez um reparo nos inversores aqui da CFW 11. Eu comprei 2 módulos de 200 amperes Sim. E deu falha de temperatura. Aí a gente foi no NTC, a gente colocou tudo, revisou tudo, né? Aham. Aí a gente colocou lá para fazer o teste, aí o NTC estava aberto. Então o módulo eu paguei caro, o módulo esperei Novinho. o tempo, novinho, zerado, 0 bala. Aí a gente colocou no inversor e apresentou a falha, né? Isso. E a gente deu um pouquinho de trabalho, aí como o pessoal da bancada não tinha reparado essa medição, Sim. novinho o módulo foi pro lixo. Essa situação, por isso que é interessante a gente conhecer realmente o que está fazendo. Tem algumas situações que é possível você reparar um módulo de potência, principalmente se o módulo em si, porque, por exemplo, um NTC. O NTC ele vai ser um termistor ali que vai fazer análise de temperatura. Dependendo do caso, você pode extrair aquela tampa ali de cima dele, se ele for aqueles com destaque, ele abre ele, muitas vezes, porque por mais que seja usada, ele pode realmente estar bom. Às vezes, tendo usada, na hora de destacar, ele tem uns filamentozinhos envolto dentro de um gel que pega no conector. A vantagem de você tentar reparar, não é todos, tá? É um caso ou outro que você pode ocorrer. Nesse daí, tinha um módulo de potência bom, porém tinha um problema com o NTC. Então, se você fosse parar para pensar, ele não iria servir. Mas como você, vamos dizer, entende do assunto, você pode abrir e analisar. Se realmente fosse só um mau contato entre os filamentos, era só reparar. Você consegue, principalmente sendo do NTC. Quando for do módulo de potência, se tiver alguma falha, eu não recomendo fazer isso. Mas o NTC, eu já tive situações que eu tiro o módulo de potência para efetuar o reparo.
Principalmente se eu for fazer um teste do chaveamento ali, eu não gosto de trabalhar com ele. Por quê? Uma cagada que você faça ali, uma tremida que der ali e fechar um contato, ele vai ativar o disparo e vai fechar um curto. Então, geralmente eu tiro o módulo. E já teve caso de eu retirar esse módulo e devido à placa estar bem deteriorada, ela segurou o pino e puxou do módulo ali, justo no NTC. A gente foi lá e reparou, colocou no lugar. Porque o NTC é uma peça simples, ela só vai fazer análise de temperatura. Se tivesse dado um dano no circuito de potência, que são as chaves ZBTs, eu não faria isso. Mas como era um circuito simples, isso é possível fazer sim. Querendo ou não, o módulo IGBT hoje está caro, principalmente de qualidade. Você pega um módulo aí, eu acho que nos mais baratos vai estar na faixa de R$300. Tem módulos que custam aí R$8.000, dependendo do modelo do inversor. Então, por isso que é bom entender bem como é que funciona, que tem situações que é possível repara. Nesse caso aí, a gente abriu para gente ver, né? Uhum. E não tinha nem NTC lá. Aí eu tentei colocar também um NTC por fora de 4K7, Uhum. né? Só que aí vai a garantia do cliente, né? Era um inversor de Sim, 30 CV. Principalmente, Aí sim, a principalmente garantia que sendo, o cliente pede, né? sim, principalmente sendo um inversor de grande potência. Se não ficar nesse ponto, não ficar original, não faça, porque querendo ou não, por mais que você entenda, visualmente um cliente não entende. Se você, por exemplo, conserta esse inversor, show de Isso bola. mesmo. Você conserta esse inversor, show de bola. Aquele NTC externo vai fazer a mesma função, porque se você colocar um NTC externo parafusado ali no dissipador, ele vai fazer a leitura do mesmo gênero. Porém, o cliente não sabe. E vamos supor que no momento você não conseguiu atender esse cliente mandou esse equipamento, que apresentou um outro problema futuramente, para um outro técnico que seja. Ele vai olhar aquilo lá e falar, pô, isso aqui é gambiarra. E o cliente vai ver aquilo lá, a pessoa, esse técnico, vai mostrar e falar, ó, ele é assim, tá desse jeito. E o cliente vai falar para você, ó, esse serviço não presta. Então, eu já não recomendo vocês a fazerem isso. Principalmente nessas questões não é conversão, adaptação. Se você fizer, você pode antes falar para o seu cliente, ó, ele está com problema nesse segmento, não afeta nenhum sistema de controle, eu posso fazer uma adaptação aqui ao lado que vai funcionar da mesma forma. Se for especificado antes para o cliente, show de bola, o cliente já está ciente. Mas se você faz para ganhar tempo ou para economizar peça, sem passar isso para o cliente, fica o famoso boca de burro, que diz assim, né? Então a gente chama aqui assim, que é o cara que faz lá de qualquer jeito e depois se queima. E eu não quero que nenhum de vocês que estão treinando comigo tenham difamação. Principalmente nessa área de eletrônica de potência. Por quê? A ideia, depois que vocês terminarem esse treinamento, vocês já vão estar aptos a trabalhar com esse segmento. Então, se alguém me ligar aqui, eu preciso de um atendimento aqui em São Paulo, você tem alguém para indicar? Então, eu já vou indicar quem está mais próximo da região que fez treinamento comigo, que eu já sei como é que trabalha. Então, vai ser meio que uma indicação. E, da mesma forma, vocês vão ter suporte, não só vocês, como eu também. Porque cada um estando numa região, cada região tem utilizações de inversores e drivers específicos. Tem região que utiliza muito CU, tem região que trabalha muito com Danfoss. Aqui na minha região a gente trabalha muito com VEG. E vamos supor numa situação aí que uma dessas pessoas do nosso grupo fechado precisa de uma placa e não está encontrando, ou não tem. E uma dessas pessoas pode fornecer tanto quanto venda, quanto como manutenção, um suporte. Às vezes alguém tem uma experiência já na área aí, de um determinado segmento, e pode auxiliar alguém que já está aqui do outro lado. Então a ideia vai ser essa, é formar um grupo, o grupo Galaxy OS. Não quero me intrometer na empresa de ninguém, tá? É um grupo de suporte, tanto quanto peças, quanto mão de obra. Então a ideia é de que a gente possa atender o país inteiro, se possível, até para fora. Beleza. E Isso é muito bom. quem precisar de inversor, tem muito bom inversor aqui em Manaus. Qualquer coisa aí pode entrar em contato. Sim. Então é isso, galera. Mais alguma dúvida que vocês queiram sanar? Ô Edson, deixa eu só te perguntar. Aquele dia eu até te mostrei o módulo IGBT que não é soldado e tal. Do vínculo lá? Uhum. Isso, do CWF, do CFW500. Sim. E
Quando eu tirei o dissipador, eu vi 3 resistores estourados, acho que até eu postei aí depois. Sim, você mandou a foto no grupo lá. Isso, você me falou que era para mim seguir no CFW11, o manual dele. Isso, para você ter uma base de Uhum. como que ele funciona, de qual que é o sistema. Porque como eu não tenho, a gente não tem esse diagrama mais novo, o CFW11, as tecnologias que foram empregadas são as mais recentes dos diagramas que estão com vocês, tá? Então, dá para se espelhar muito na forma ali do sistema de disparo, do controle de amplitude de tensão. O que você precisa em mente é o seguinte: aquela malha resistiva que estourou lá, ela vem e vai para onde? Porque eu acho que é da parte positiva, porque eu fiz o teste a frio, a parte negativa bateu beleza, 51. A parte positiva de entrada deu 89, todas as 3, RST. Tá, mas você mediu direto no link CC ou você mediu na entrada ali? Na entrada. Tá, isso na retificação ou na saída CCA? Na retificação. Na retificação. Sim. Por que uma deu uma diferença da outra? Desculpa, é que eu tô acostumado com a segunda turma, galera. Por causa do pré-carga. Porque além de você estar medindo, por exemplo, o link, depende do inversor, o sistema de pré-carga passa ou pela retificação negativa ou pela positiva. Então, um dos dois lados, você vai ter uma diferença ali da queda de tensão característica do diodo. Essa diferença de tensão características é porque você está medindo entre o link CC, que passa pelo pré-carga, é um limitador de corrente, geralmente ou é um NTC ou é um resistor de baixa valor ôhmico e alta potência, na faixa aí de 5 watts. Então, por isso que de um lado você detecta um valor maior que o outro, porque você está medindo o link CC. Agora, se você pega antes do pré-carga, você vai verificar que os valores, tanto de retificação do semiciclo negativo, quanto do positivo, vão ter os valores bem próximos uns dos outros. Entendi. Então, eu vou dar uma olhada Sim? no esquema do... Eu ainda não mexi com ele, eu só abri aquele dia. Peraí, eu vou abrir aqui para vocês um diagrama e vou explicar o que eu estou tentando passar. Peraí. Tá. Como é que vocês estão de tempo aí? Tranquilo. Então, deixa eu pegar aqui. Vou pegar um CFW10, que é bem fácil o diagrama dele. Aqui, vamos lá. Compartilhar. Aqui. Deixa eu pegar uma caneta. Show. Tá. Tá. Ó, eu vou aumentar aqui um pouquinho. Esse aqui é o diagrama eletrônico de um CFW10. Aqui a gente tem um varistor de proteção. Galera, vocês estão me escutando? Ficou um silêncio? Tranquilo, tranquilo. Beleza, estamos atentos. Show. Então vamos lá. Ó, aqui a gente tem um varistor de proteção. Esse aqui no caso de 275 volts RMS. Caso a tensão que seja aplicada aqui na entrada seja maior que 275 volts, a resistência ôhmica desse varistor vai reduzir, tendendo a zero, forçando um curto-circuito aqui nessa malha e desarmando um disjuntor, um fusível que esteja como proteção. Então, esse é o primeiro elemento que tem aqui na entrada do inversor CFW10. Deixa eu apagar. Ó, aqui a gente encontra, caneta, a gente encontra a ponte retificadora. Ele é monofásico, então ele faz o controle ali, a retificação de 2 fases. Quando a gente mede o semiciclo negativo, por exemplo, a gente põe uma ponteira aqui e aqui é o link CC, ó, como vocês podem ver. Aqui no inversor tem um fio, um filamento ali, só para fechar contato mesmo.
Então, quando a gente mede o semiciclo negativo, ó, que está aqui, a gente passa por essa malha. Então, a gente consegue medir esses diodos com um determinado valor. Quando a gente vai medir o semiciclo positivo, deixa eu apagar aqui para ficar mais claro. Quando a gente mede aqui, ó por onde ele passa. Aqui. Tá vendo o NTC? Ele tem um valor ôhmico. Então, quando você mede o semiciclo positivo, ele vai ter, além do valor da queda de tensão em cima desses diodos, da ponte retificadora, ele vai ter a soma da queda de tensão em cima desse resistor durante a análise. Por isso que você, na hora que faz a medição de um lado, tem um valor, e você faz a medição do outro lado, tem outro valor. Então, assim, para você verificar um teste a frio do sistema de retificação, sem que haja essa queda de tensão aqui, você pode estar medindo nesse ponto, ó. Então, aí você não tem nenhum componente em série ao sistema. Então, do mesmo valor que der de um lado, vai dar do outro. Não que isso influencie muita coisa, tá? Porque como no seu caso você viu, as 3 fases do semiciclo positivo apresentavam o mesmo valor. Isso. Então, isso só é característico por conta do sistema de pré-carga. Beleza. Ó, aqui, esse inversor aqui é de pequeno porte. Então, ele não tem um bypass. Todo inversor, acima aí de 1,5 cavalo, 2 cavalos, ele já possui um sistema de pré-carga. Um sistema de pré-carga com bypass. Por quê? O capacitor, o que acontece? O capacitor, no instante em que ele está desenergizado, ele basicamente funciona como se fosse um curto-circuito. Por quê? Ele tem um baixo ESR e uma alta necessidade de carga. Então, se nós não tivermos este limitador de corrente no instante da pré-carga, o capacitor ele tem uma característica de atrasar a tensão em relação à corrente. Então, quer dizer, ele suga muita corrente do sistema até o ponto que ele se carrega e estabiliza. Então, para evitar este efeito de ele sugar uma corrente muito alta no instante que ele vai se carregar, nós colocamos o sistema de pré-carga, que é o limitador de corrente. Então, o que isso proporciona dentro do inversor? Ele faz com que o inversor se carregue gradativamente até chegar no seu limiar. Quando ele chega no seu limiar de tensão, essa tensão já é favorável para acionar o sistema de chaveamento da fonte chaveada e acionar o sistema de controle. Então, o sistema de controle detecta qual que é a tensão do link CC e, de acordo com a variação dessa tensão, ele manda fechar ou abrir esse sistema de bypass, fazendo com que o limitador de corrente do instante inicial seja basicamente descartado do sistema e toda a corrente seja passada através de um relé, de uma contatora, dependendo do caso aí. Então, essa que é a ideia, galera, do treinamento. Como vocês podem ver, eu vou explicar ponto a ponto onde vocês vão ir seguindo, por que acontecem as características, e dessa forma, por exemplo, esse aqui é um CFW10. Esse que você analisou era o quê, Leandro? É um CFW500. Então, mas a base é a mesma. Dependendo do modelo, vocês vão medir um semiciclo e vai ter ali aquela de tensão característica do diodo. E você vai medir o semiciclo oposto, você não vai ter sinal nenhum. Mas isso vai depender do tamanho do inversor, porque tem inversores que aplicam ali sistema de retificação que é semi-controlada. Ou seja, ele tem aqui um diodo que faz a retificação do semiciclo negativo e ele tem um SCR na sua extremidade do semiciclo positivo, que vai fazer com que aí ele não vai ter esse sistema aqui, ó, de limitador de corrente com o sistema de bypass. Geralmente ele controla a tensão que vai ser aplicada, fazendo o corte da onda senoidal, gradativamente até liberar ela por completo, depois que o sistema se carrega por completo ali. Então, por isso, em alguns casos, no teste a frio, você vai detectar que de um dos semiciclos não tem sinal nenhum. Não passa nem curto-circuito, nem... Ele vai apresentar um circuito aberto, porque como não tem condutividade,
Então, assim, mas isso é para inversores de maior porte, porque, querendo ou não, uma ponte semi-controlada ela é mais cara. Então, inversores aí na faixa de 37 kW para cima já empregam essa tecnologia aqui. Isso aqui agrega a redução de espaço, porque ele não vai precisar de chaves mecânicas, que nem bypass é uma chave mecânica, então ela pode com o tempo degradar. Não depende de um espaço para ter esse sistema de retificação, porque quanto maior a potência, maior a resistência também que vai ser aplicada para pré-carga. Então ele elimina todos esses pontos empregando esse sistema aqui de pré-carga, com uma ponte semi-controlada. Beleza, galera? Beleza, tranquilo. Perfeito. Muito bom. Show. Então, alguma dúvida mais? Rapaz, tá esfriando. Quem que é do sul aí? Pode falar, Leandro. Não foi eu não, acho que é o Amauri. Oi, Mauri. A gente vai chegar a ver alguma coisa de servo drive? Muito pouco. Talvez eu comente aqui. Nesse treinamento, a gente não vai não vai entrar em detalhes. Por quê? O servo drive já é um assunto mais para uma turma mais avançada. Porque o servo drive ele aplica as condições de um inversor de frequência, porém ele tem um sistema de controle mais robusto. Porque ele vai fazer leituras do encoder, do envolver, ele vai ministrar ali qual que é a quantidade de passos que é necessário para determinada aplicação. Então ela é diferente. A base é um inversor de frequência, porém ela tem um controle mais complexo. Ah, tá. Isso aí já é do curso que você está pensando aí no avançado? Que você Isso. Esse já é para uma turma mais avançada. Porque, querendo ou não, eu preciso ministrar. Como ela depende de fatores de controle, então, por exemplo, não que vocês não consigam fazer, tá? Entendendo, por exemplo, de um inversor de frequência, porque a base dele ali é a mesma. A diferença é que vocês vão ter que conhecer um pouco mais de parametrização, configuração, principalmente para efetuar testes. Tem servo drivers que são dedicados para motores específicos, então você vai depender de ter esse motor com o cabeamento próprio para ele poder trabalhar. Mas vocês conseguem efetuar sim esses reparos. Eu mesmo sempre tive conhecimento da parte de inversores e software e soft starter, mas sempre peguei servo drivers para trabalhar, para efetuar reparos, e até hoje não teve nenhum que eu não consegui reparar. Hoje já tenho conhecimento mais avançado sobre eles, mas é bem chato. Se eu ver algum servo driver que tem uma complexidade maior, eu geralmente indico para os parceiros comerciais que atuam só com servo drivers, porque é uma área mais complexa. Beleza. Quem que entrou aqui por último foi... Tá em inglês aqui. Foi eu, acho que o Glauberson. Tá. Galera, algo mais que vocês queiram perguntar? Pode estar aqui. Eu tô aqui para responder vocês. Sobre Questão do link lá. Pode falar. Em questão do link, a gente entra em contato lá com o seu particular, você vai mandar os manuais, né? Isso, já me manda agora que eu já vou encaminhar que eu já vou na pasta, compartilho com o e-mail de vocês e automaticamente vai um e-mail com o link da pasta. Amauri? Então, sobre esses circuitos de leitura do inversor, Sim. onde tem os amplificadores ali, operações, você chega a detalhar bastante aquilo ali ou... Sim, vou compartilhar de novo, acho que aquele... Deixa eu pegar aqui, vamos lá. Dar uma analisada para vocês. Aqui, isso aqui é uma malha de leituras. Por exemplo, aqui. Estão vendo a tela, né? Ó, esse aqui é o sistema de leitura do Link CC. A gente pode perceber aqui, ó, mais o D e o GND, que são os valores lá aplicados no Link CC. Então, a gente tem a malha resistiva, propiciando aqui um valor, ó, mais proporcional à análise do sistema de controle. Aqui os microcontroladores ele trabalham com 3,3 volts, 1,8 volts,
Esse aqui é uma coisa que eu não vou detalhar muito, essa questão de microcontroladores, que aí já envolve sistemas de controle mais complexos, mas vou falar bastante a respeito do sistema principal que faz a análise. Então aqui a gente, 150K, tem uma queda de tensão, uma queda de tensão, queda de tensão, queda de tensão, até propiciar. Aqui, se não me engano, é 2,31 volts, quando aqui a gente tem 311 volts no link CC. Esse aqui já vai direto lá para o sistema de controle fazer a análise do sistema, se o link CC está carregado, se está tendo queda de tensão ou não. Vou apagar. Tá. Aqui a gente já tem um sistema que faz, a análise da corrente, que faz a leitura de corrente. Aqui a gente tem um sistema integrador, do amplificador operacional. Esse aqui já é um amplificador operacional mais dedicado, mesmo com essa análise, com esse sistema de comparação, é um amplificador operacional em módulo comparador. E aqui, se a gente for ver aqui, IDC, esse ponto, está na folha 2, A1. A gente vai lá na folha 2. Cadê? Ele está falando que vem de lá, mas não é aqui, Acho que eu li errado. Mas aqui, IDC, como vocês podem ver. Esse é o sinal que vai lá para ser feito a análise. Como é que ele funciona? Esse aqui é um resistor shunt do CFW10. Ele é um resistor de baixo valor ohmico, nesse aqui é 0,047 R, porém ele é de precisão, 1% de precisão e de alta potência, 3 watts. Se a gente for analisar aqui a malha, ele está em série com a malha que faz a alimentação negativa dos IGBTs do módulo. Então, de acordo com a queda de tensão proporcional em cima dele, ele vai emitir esse sinal lá para aquele amplificador operacional, voltando lá, aqui. Ele vai emitir esse sinal aqui, o amplificador operacional vai tratar esses valores, e de acordo com uma tabela, que isso daqui serve para vários CFW10. Então, esse aqui a gente consulta lá a tabela para detectar qual que é o valor mais propício. Então, esse amplificador operacional vai tratar esses sinais e emitir para o sistema de controle, IFB, XC2 pino 3, que é o conector que vai para a placa de controle, para a EHM integrada. Então, esses sinais são tratados, enviados para o sistema de controle, e o sistema de controle vai tomar a devida resposta de acordo com esse sinal. Se ele detectar, por exemplo, que a tensão, que a corrente está acima do limiar, mas ainda dentro de um trecho de proteção, ele começa a piscar, indicando que há uma falha. Se essa falha permanece por um período X de tempo, ele entra em modo de falha e desarma o inversor por sobrecorrente. Se essa tensão propícia aqui nesse sistema estiver acima dos limiares até de proteção, ele já, no mesmo instante que vai ligar, ele já vai injetar uma falha. Por exemplo, um E01, se eu não me engano, desse modelo que é sobrecorrente no circuito de saída. Então, isso aqui eu vou mostrar para vocês, dessa forma, bem visual. Assim, eu quero que vocês entendam de onde está vindo, por que está vindo e para onde está indo. Beleza. Então, é a mesma base. Por exemplo, se a gente for parar para analisar, como que a gente detecta a tensão de um link CC? O método mais barato e assim mais comum de ser utilizado é através de série resistiva. A gente vai ver ali uma série de capacitores, de resistores, de valor ohmico elevado, para promover uma corrente bem pequena, porque é um circuito de análise, não de potência. Então, a gente vai começar a identificar em várias marcas a mesma topologia de análise. O que vai diferenciar muito aí mais é potência. Por exemplo, um inversor de baixa potência emprega um resistor shunt, como esse que vocês viram. Um inversor de alta potência já vai empregar um TC. Aí os sinais desse TC vão ser tratados também da mesma forma e enviados para o sistema de controle. Acho que tem alguém querendo falar? Acho que é o
Eu coloquei a mãozinha aí, Lindomar, não? Ah, sim, é que tá aqui, tá em inglês, their friend. Eu falei, quem que é? Tá tudo. Não, não foi em inglês, não. A minha pergunta boa noite primeiro. Sim, boa noite. Se esse curso nós vamos ter, mesmo que à distância, práticas, ou seja, você vai ter também um ensino prático. No caso, assim, tem um drive por auxílio seu, do engenheiro, do que Sim, você sim, foi o que eu pode dar. expliquei. É que você entrou um pouquinho atrasado. Mas o Entrei treinamento agora. ele vai ser focado da seguinte maneira. As aulas durante a semana são aulas auxiliares, não, realmente, de fato, elas não são aulas. São pequenos vídeos para integrar vocês dentro do tópico da semana. A aula principal é a aula ao vivo, que vai ser ministrada no sábado, esse mesmo horário que a gente fez a reunião agora. Essas aulas ao vivo, as 10 primeiras semanas, vai ter muita teoria. Porém, eu já vou apresentar alguma coisa na prática aqui para vocês. Demonstrar através de equipamentos essa teoria que vai ser aplicada durante a aula e demonstrar o funcionamento do circuito. A partir da 11ª aula, eu não vou mais apresentar nada teórico. Vai ser só prático. Eu vou chegar com equipamento, com determinado problema aqui, e vocês mesmos, através de perguntas e respostas aqui, vocês vão sanar essas falhas. Aquilo que vocês não souberem, aí sim eu vou estar entrando com orientação na aplicação prática. Tranquilo. Beleza. Show. Beleza? Eu não consegui ver o teu nome aqui. Quem que é que está falando mesmo? Lindomar Marques. Ah, eu sou o Lindomar. É que tá aparecendo aqui como convidado, entrou como um nome em inglês. Dear friend, thank you for your attention. Não, o senhor não colocou o nome especificado lá. Não foi eu que digitei, não sei. Até mesmo porque no Google o meu nome é o meu nome mesmo. Tá como é porque na hora que o senhor entra na aula, se o senhor não coloca o nome lá, no Teams, ele vai dar essa pergunta aqui, essa mensagem aqui mesmo. Então é só colocar lá Lindomar, que aí eu consigo identificar quem tá falando. Tranquilo, beleza. Show. Tá. Bom, o senhor Lindomar, o senhor entrou um pouco mais atrasado, mas essa reunião vai ficar gravada. Eu acredito que daqui 1 hora e meia no máximo já vai estar disponível no YouTube. Eu vou estar mandando o link para vocês ali no grupo nosso. Aí vocês podem estar acessando. Qualquer dúvida que tiver vendo essa aula, pode estar entrando em contato ou no meu particular ou mesmo lá no grupo de debate. Tranquilo, eu vou até pedir licença. Eu entrei só para bater o ponto mesmo, mas porque eu estou com outra reunião aqui, familiar, aí eu vou me desligar, viu? Dê licença. Sim, tudo bem. Aí eu assisto pelo YouTuber depois, tranquilo? Tudo bem então, seu Lindomar. Forte abraço aí para o senhor. Valeu. Tchau, tchau. Algo mais, galera? Mauri, Tranquilo. Ícaro. Tranquilo. Tranquilo, professor. Só esperando as aulas. Show. Eu vou ver se eu já libero. Hoje é sábado. Eu vou dar uma analisada aqui como é que tá o sistema. Eu vou ver se eu libero a primeira aula auxiliar para vocês, que são os vídeos já, e o conteúdo teórico. Ela é bem massiva, tá? Ainda mais para quem já tem conhecimento, mas é bom dar uma revisada ali, uma olhada. Se possível, pode dar uma verificada no conteúdo. Que aí no sábado que vem eu vou estar explicando, não vou entrar em detalhes do que foi aplicado durante a semana, mas vou explicar de forma rápida a teoria e a gente já parte para algum conteúdo prático aqui. Ou uma análise de diagrama eletrônico ou uma análise prática no equipamento mesmo. Beleza. Beleza, galera? Então, um forte abraço aí para todos vocês. Bom descanso. Oi? Professor, ali só uma última pergunta. Ali você vai ensinar também, como você fez agora na aula prática aí, no diagrama do CEPW10, como ver as páginas do diagrama, né, eletrônico ali. Isso. Da mesma forma que eu mostrei ali, da onde vem um sinal, aonde eu busco no diagrama, onde está esse sinal, para qual outro diagrama, porque você tem a placa de controle e a placa de potência. Então, ali naqueles diagramas eu vou ensinar vocês como vocês fazem a análise dele e buscam as informações de onde está vindo e para onde está indo. Beleza, obrigado, professor. Foi de bola. Beleza? Galera, ótimo final de semana para todos vocês. Um bom descanso, tá? E a gente se vê aí na aula da semana que vem. Qualquer dúvida, meu WhatsApp está disponível. Todos já me conhecem. Eu geralmente varo madrugada dentro. Eu sou meio noturno, meio dark, como dizem.
E de manhã muito cedo, eu já estou dormindo. Aí se vocês mandarem mensagem, pode ser que eu demore um pouco para responder, mas eu vendo, já respondo, tá? Beleza. Igualmente, professor. Bom fim de semana para todo mundo aí também. Um abraço aí. Falou, galera, um abraço. Um abraço, falou.